vou sair do armário. E aí, people? Tudo bem? Tudo certo com vocês? Vim dividir uma experiência hoje. Depois eu quero que vocês me contem a de vocês. Como foi sair do armário? Porque eu acho que a grande maioria dos gays passa por esse momento, né? De eu me descobri, eu me aceitei e como é essa saída do armário? A minha foi um pouco estranha, eu não saí do armário. Deixa eu contar isso. Já vou dar um pouquinho lá atrás. Eu tive relação com mulheres. Eu fui noivo. Sim, eu fui noivo. Quase casei, mas não casei. Por quê? Porque eu me descobri. E aí foi difícil? Um pouco. No começo foi um tanto quanto complicado administrar toda essa história. Por quê? Porque tinha uma outra pessoa, eu era noivo. By the way, hoje ela é minha sócia, minha melhor amiga. Beijo, gata, Mila, linda. Um dia eu vou trazer ela aqui pra conversar com vocês e contar essa história. É bafo. E aí eu decidi que eu iria sair do armário. Mas comigo as coisas elas foram acontecendo de uma maneira bem natural, bem tranquila, assim. Eu contei primeiro pros meus amigos mais próximos. A primeira pessoa que eu contei foi o tio Paulo, que é meu melhor amigo. Eu contei pra ele, pra esposa dele, porque eu sabia que eles não iam hostilizar aquela situação. Que eles iam me acolher, que eles iam falar pra mim que ia ficar tudo bem e que não tinha nada demais. Eu fui com esse pensamento. E eu provavelmente podia estar fadado ao fracasso, né? Porque eles poderiam ter uma reação contrária do que eu estava imaginando. Mas aí eu fiquei pensando que, tipo, eu estaria, muito enganado e eu não conheceria aquelas pessoas que estavam comigo durante muitos anos. E foi isso que aconteceu. Eu contei e eles fizeram exatamente o que eu imaginei que eles fariam. Eles me abraçaram e falaram que eu poderia contar com eles porque eles sabiam que eu ia passar por um processo um tanto quanto árduo. Principalmente por conta da minha família. Os meus pais são aqueles pais que, tipo, têm a cabeça, né, um pouco quadrada. E aí, eles me acolheram dessa maneira maravilhosa. Depois do tio Paulo e da Cati, eu contei pro Di e pra Pri, que nós somos compadres hoje, lindos, maravilhosos. E eu lembro que a reação do Di foi, tipo, estranha. Tipo, ele ficou meio em choque, assim. Mas não porque ele tinha um preconceito, não, mas é porque ele não tinha ninguém próximo. Então ele não sabia como lidar direito com a situação. Mas ele se acostumou super rápido. A Pri, nunca vou esquecer o que ela me disse. Eu sou louca pra ter um amigo gay. Foi muito legal, foi muito bacana. Essas foram as primeiras pessoas que eu fui contando. E aí as outras pessoas, elas vieram de maneiras bem naturais. Elas vieram de maneiras bem tranquilas. Depois eu passei pra fase de começar a contar pra família. Que é aí que eu acho que pega pra muita gente, né? Porra, como é que eu vou contar pra minha mãe? Como é que eu vou contar pro meu pai? E os meus irmãos, minhas tias, meus primos, como é que vai ser esse babado todo aí? De novo, comigo não foi nada planejado. Aconteceu também de uma maneira meio que natural, chocante, na verdade. A minha irmã, eu contei num dia qualquer que nós estávamos no carro, eu já tava namorando. E aí eu tava voltando, dirigindo, o meu celular tava no console. E o celular tocou. E aí eu pedi pra ela atender porque eu tava dirigindo. Ela atendeu, falou, disse que eu tava dirigindo, que não podia falar e desligou. Quando ela desligou, eu esqueci completamente. Porque pra mim já era natural. A foto de fundo era eu e o meu atual namorado na época. E ela olhou a foto e perguntou quem era. E eu, tipo, de novo, natural. Meu namorado. Tipo, nem me toquei, que era minha irmã, que eu nunca tinha tocado no assunto, que a gente nunca tinha explanado, apesar que eu sempre tive uma relação muito próxima da minha irmã. A gente sempre conversou muito, mas eu não tinha chegado a falar com ela sobre isso. E aí ela ficou em choque. A minha irmã ficou muito em choque. Eu lembro que ela ficou muda, ela foi o resto do caminho até em casa muda, ela chegou em casa muda, ela não falou mais comigo aquele dia. Ela voltou a falar comigo no dia seguinte, mas cheia de dedos, cheias de pisando em ovos mesmo. Pra ela foi um pouco mais difícil entender a situação. Ela demorou, tanto que depois ela queria saber como é que eu tava, como é que tava a minha relação, e toda vez ela perguntava, ela não perguntava, e seu namorado? Ela sempre perguntava, e seu amigo? E aí eu ficava, meu amigo? Ela é seu amigo. Aí eu fico, meu namorado. Tá tudo bem, tá bem. Então ela levou um tempo maior pra processar do que os meus amigos, por exemplo. Pra ela foi um pouco mais difícil. Pro meu irmão mais velho, era um teste. Contar pro meu irmão mais velho seria testar a reação do meu pai. Por quê? Porque os dois têm um gênio muito parecido. Eles são muito iguais. De pensamento, de postura. Meu irmão é um cara muito bruto, assim, tipo,
no sentido de falar, de, sabe, de expor o que ele pensa. Leonino, né? Leonino, vocês conhecem. Então, contar pro meu irmão seria a mesma coisa que contar pro meu pai. E aí a gente fez, eu fiz o teste de, porra, vou contar pro meu irmão, porque também achava que ele deveria saber. E o meu irmão me surpreendeu. O meu irmão me abraçou e falou que, nada ia mudar. Que eu era o irmão dele e que a vida era minha e que eu tinha que fazer o que eu quisesse, do jeito que eu quisesse, e o que importava pra ele é que eu tava feliz. Ele me abraçou, me deu apoio. Hoje nós somos melhores amigos. Te amo, mano. Ele é um fofo, um querido, meu confidente. Mas eu lembro que ele, depois dele me abraçar, ele falou assim, ó, você tá fudido pra contar pro papai e pra mamãe. Foi mais ou menos assim. E aí tem a história de contar pro papai e pra mamãe. Como foi isso? Puxado. De novo, não foi planejado. Foi bem despretensioso. Eu trabalhava até muito tarde. E isso não mudou até hoje, mas enfim. E aí um dia, eu morava com os meus pais ainda na época, eu tô chegando em casa super tarde do trabalho. Eu tava namorando na época, e eu vinha de uma relação que a gente tava muito próximo. Então eu passava muito tempo na época na casa do meu namorado. Tipo, eu dormia 3, 4 dias seguidos. E aí eu acho que a minha mãe começou a maquinar as coisas. E aí eu já não me importava mais de não atender o telefone, porque eu tinha essa preocupação. De não atender uma ligação perto, eu sempre tinha a preocupação de tipo, eu não posso dar bandeira, sabe? Aquela coisa de ficar muito preocupado com a reação dos seus pais. Eu tive isso. Só que chegou nessa época, eu já não me importava mais. Eu tinha meus 22 anos. 22 para 23. E aí eu já não me importava mais de trejeitos, ou a forma como eu falava, como eu me importava, ou até mesmo atender uma ligação do meu namorado na frente dos meus pais. Porque pra mim já era tão natural que eu queria que eles agissem do jeito que eu acho que tem que ser tratado, naturalmente, né? Porque não tem nada de absurdo. Então eu comecei a tratar isso do jeito que eu queria que eles tratassem. E aí, um belo dia, eu tô chegando em casa tarde da noite, e a minha mãe tava na cozinha, ela tava descascando alguma coisa, eu não lembro bem, tava com uma faca na mão. Ela tava com uma faca na mão.